Então, bom dia a todos. Na aula de hoje, nós vamos começar o sexto conjunto de transparências do nosso curso, onde agora a gente vai se preocupar com os desvanecimentos de pequena escala. São aqueles causados pelo multipercurso, pela interferência construtiva, ora destrutiva, entre as diversas réplicas do sinal que, por diversos mecanismos de propagação, chegam até o receptor. Aqui no curso, a gente viu um exemplo onde aparece o multipercurso, que foi na hora de levarmos em conta, por exemplo, o modelo da Terra plana, onde temos o campo direto, que sai da antena transmissora e chega da antena receptora, e o campo que é espalhado pelo solo. Essas duas componentes chegam até a posição do receptor e, dependendo, né, das distâncias relativas de cada trajetória, você tem, ora, uma contribuição, uma interferência construtiva entre elas, ou seja, elas mais ou menos chegam em fase, ora, uma interferência destrutiva. E, logicamente, que esse fenômeno fica muito mais intenso na medida em que você tem vários obstáculos no cenário de propagação, fazendo com que haja não duas, mas múltiplas, várias componentes, e a gente chama isso de multipercurso. E um modelo é um modelo antigo, provavelmente o primeiro, se não for o primeiro, um dos primeiros modelos adotados para estudar os efeitos desse multipercurso é o modelo do Clarke, que a gente vai ver aqui, né? Apesar de ser um modelo já antigo, mas pelo menos ele dá uma ideia, né, de como tratar o problema. E aí, nesse conjunto de transparências, nós vamos estar preocupados principalmente com a dispersão espectral. A dispersão espectral causada por movimento. No caso, a gente vai assumir o transmissor parado e o movimento vai estar no receptor. Porque se não houver o movimento, né, se o receptor não mudar de posição, você não vai perceber esses desvanecimentos de pequena escala. A não ser que haja muita movimentação em volta de você. Ônibus passando, carros. Mas imagina um ambiente rural. Se o receptor estiver parado, não vai haver variação do sinal, em princípio, né? Então, geralmente, isso daí está associado à posição onde o receptor está em relação ao transmissor. E isso, então, vai estar associado a um movimento, né? Quando você mede esses sinais para fazer a caracterização do canal de rádio, geralmente isso é feito com uma antena recebendo o sinal colocada num veículo. E esse veículo vai trafegando, eventualmente até pode parar para fazer algumas medições de média local, mas, em princípio, esse veículo vai trafegando pelas ruas de uma cidade e você vai, né, observando, medindo a intensidade do sinal recebido. Consequentemente, na medida em que esse receptor muda de posição, você percebe, né, esses desvanecimentos, em particular, os desvanecimentos de pequena escala. Para o estudo dessa dispersão espectral, depois a gente vai entender o que significa dispersão espectral, nós vamos fazer um tratamento aleatório, estatístico, né? E vamos levar em consideração que a variação da amplitude do sinal é tratada como uma variável Rayleigh, em geral, né? Ou foi um modelo adotado no início desses estudos para tratar o desvanecimento de pequena escala, que é o que a gente vai assumir aqui. Existem distribuições melhores que foram boladas, né, ao longo dos anos, mas a gente vai ficar com essa de Rayleigh, porque se você entender o que você faz com a distribuição Rayleigh, você vai entender o que fazer com as demais. Apenas que a Rayleigh, por ser mais simples, permite que você tenha, no final, equações
que ajudam a resolver os problemas. As outras são um pouquinho mais complicadas, as integrais têm que ser resolvidas numericamente. Mas hoje em dia, com os softwares, MATLAB, matemática que existem por aí, isso não é problema para ninguém. E a gente termina esse conjunto de transparências falando um pouquinho das atividades de pesquisa dentro do nosso grupo na UFMG. Então, vou falar um pouquinho, vou mostrar alguns resultados envolvendo técnicas numéricas e assintóticas. Essas assintóticas são baseadas em traçados de raio, que podem ser adotadas para fazer a caracterização desses desvanecimentos de pequena escala. Então, a próxima transparência é a figura que eu já mostrei anteriormente, se não me engano, uma figura tirada do livro do Bertone, onde mostra aqui resultados de potência recebida, né? Você tem um transmissor, transmite uma portadora monocromática, ou seja, uma portadora sem modulação, teoricamente uma senoide purinha, e um receptor que se movimenta, que se afasta do transmissor. Esse eixo aqui é a distância em quilômetros. Então, um determinado conjunto de medidas foi realizado, e esse é o valor dessa potência recebida, em dBm, provavelmente, a escala não está aqui nessa figura, em função da distância. Então, como já foi dito antes, numa média global, essa potência cai, diminui com o aumento da distância, da separação entre o transmissor e o receptor. Essa variação média, essa variação global, a gente modelou aqui anteriormente como um modelo log distância. Esse gráfico aqui não está reto, porque esse gráfico em particular não é log-log. Ele é log e semi-log. Se fosse log-log, isso daqui seria uma linha reta, a inclinação dada por aquele expoente n. Ou então, isso aqui poderia ser o resultado dado pelo modelo de rata, ou por qualquer outro modelo log distância. Além dessa variação média log distância do sinal recebido ou da atenuação, você também tem os desvanecimentos de larga escala. Você vê que a potência em média cai, depois em média sobe e por aí vai. Isso daqui, que é filtrado desses resultados medidos, né, a gente modelou aqui através do sombreamento log normal. Ou seja, essa variação em decibéis foi assumida como uma variável gaussiana, uma variável normal, cuja média é dada pelo modelo log distância correspondente. O sombreamento log normal nos deu probabilidades de potência ou atenuação serem maiores ou menores que um determinado limiar no perímetro da área suposta circular. E isso foi estendido pelo modelo de percentagem de área coberta para nos dar a probabilidade dentro da área e não apenas no perímetro. Ficou faltando o tratamento dos desvanecimentos de pequena escala, que estão associados ao multipercurso. Quanto mais componentes de multipercurso houver no cenário, mais pronunciados são esses desvanecimentos aqui. Então, a partir da aula de hoje, nós vamos estar interessados no tratamento estatístico dos desvanecimentos de pequena escala, e na medida em que as aulas forem dadas, se tudo correr bem, a gente vai entender melhor o porquê é importante fazer esse tratamento. Obviamente, vocês já estão percebendo, né? Se você cair numa posição onde o nível de potência é muito baixo, como nesse ponto, provavelmente você não vai receber nada, a comunicação vai ser interrompida. E aí imagina você num carro andando e esses desvanecimentos profundos acontecendo. Ou seja,
a sua comunicação vai ser interrompida sucessivas vezes. Ou, numa hipótese melhor, a comunicação, a ligação não é interrompida, mas durante o momento em que esses desvanecimentos ocorrem, de repente você recebe bits errados, ou não recebe símbolo nenhum, se a informação for digital. Então, esse tratamento é a taxa de erro de bits, etc., etc., são métricas que ajudam a dimensionar o seu enlace e vão, no caso dos desvanecimentos de pequena escala, vão ser tratados a partir de agora. Então, antes de abrir para perguntas, né, vamos concluir esse slide. Então, os modelos log-distância foram estudados anteriormente. Vamos nos dar a variação média global, né, em função da distância. Ou então, pode ser isso daí dado através de um modelo como um modelo de Rata, um modelo empírico. Os desvanecimentos de larga escala, geralmente associados a sombreamento, foram tratados através do sombreamento log normal. Então, agora, vamos tratar dos desvanecimentos de pequena escala associados ao multipercurso, às diversas componentes, às diversas réplicas do sinal que chegam até o receptor. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, alguém dá um oi só para saber se o link está no ar, por favor. Beleza, já está, já recebi. Obrigado. Então, vamos lá. Lembra sempre que eu estou olhando aqui, ó, eu só vejo o slide, eu não vejo a tela do Skype. Então, às vezes, eu preciso de um retorno só para saber. No outro dia, não na aula de vocês, mas numa outra aula, o link caiu no meio. Eu só fui saber 5 minutos depois que uma alma caridosa ligou aqui para casa. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, multipercurso. Está aqui uma figurinha bobinha, mostrando que essas réplicas, elas chegam até o receptor. Em particular, isso aqui, né, como a figura indica, a gente está pensando aqui num ambiente urbano. Então, você chega, tem réplicas que chegam até o receptor, que pode ser móvel ou não, né? Pode ser, por exemplo, antena dentro da sua casa, recebendo sinal de TV, por exemplo. Então, você tem réplicas que vão refletir ou difratar, né, nos prédios. Quando a gente fala difratar, é difratar na aresta do prédio, por exemplo, ou no topo do prédio. Um pouquinho parecido com um dos exercícios que vocês fizeram na primeira prova. A gente usou o modelo gume de faca, no caso, para tratar de difração na quina, né, na aresta de um prédio. Na quina não, né? Na aresta de um prédio. Esse espalhamento pode ocorrer por causa do trânsito, né, que trafega junto com o automóvel, né? E provavelmente, e talvez um pouco menos possível, mas se for possível, se existir, vai interferir na estatística a presença ou não da componente direta, do raio direto, que sai do transmissor e chega até o receptor. E, geralmente, se essa trajetória, né, se esse raio direto, sem bloqueios, pelo menos sem bloqueio do primeiro elipsoide de Fresnel, se ele está presente, então provavelmente também tem uma componente que reflete no chão e chega até o receptor. Essas duas componentes, né, se uma existe, a outra também provavelmente está presente. Aqui a gente só desenhou esse raio direto. Se ele estiver presente, isso altera a estatística do fenômeno. A gente vai ver mais tarde, né? Ao invés de tratarmos como uma variável Rayleigh, a gente vai tratar como uma variável aleatória com distribuição de Rice. A gente vai ver tudo isso. Se vocês não viram isso ainda em outros cursos, a gente vai ver isso com calma mais adiante. Então, esse multipercurso é o principal responsável por esses desvanecimentos de pequena escala. Antigamente, no tempo da TV aberta analógica, esse multipercurso era o causador dos fantasmas.
Vocês não sabem o que é isso, uma fantasma. Antigamente, você estava vendo uma partida de futebol, você viu o jogador e atrás dele, né, a imagem atrasada, ou seja, como se tivesse alguns fantasmas próximos, né? Porque a distância, a velocidade da luz, né? Então eles não chegavam tão atrasados assim. Mas você vê a imagem um pouco borrada. E a gente chamava isso de fantasmas. Aí tentava pegar a antena, né? E mudar a posição da antena para ver se diminuía esses fantasmas. Eu, essencialmente, tentava mudar a posição da antena para tentar eliminar a recepção de uma componente multipercurso mais intensa. E com isso você diminuía, né, o sinal atrasado que chega dessa componente multipercurso. Hoje, com a TV digital, você não vê isso. Ou você vê a imagem ou vê a tela azul, ou seja, ou tem ou não tem a imagem recebida. Principais efeitos desse multipercurso. Então, lógico, sempre pensando no receptor se movimentando. Se o receptor estiver parado, isso que está colocado aqui não acontece. Então, você tem que pensar o seguinte: nós estamos estudando a variação do sinal com a posição. Então, para entender melhor isso, vamos imaginar que o receptor se movimenta. Porque assim ele está em várias posições ao longo do tempo. Então, se isso, né, acontece, você vai perceber variações rápidas, né, de pequena escala, da intensidade do sinal, como na figura anterior, aqueles desvanecimentos profundos, próximos uns dos outros. Se você estivesse recebendo um sinal dentro de um automóvel, no ambiente com esses multipercursos, isso iria afetar principalmente modulações baseadas em amplitude. Ora, se a amplitude do sinal varia, né, rapidamente, se houver informação na amplitude do sinal, você está introduzindo ruído nessa informação. Então, isso afetava principalmente, né, a telefonia móvel celular da primeira geração, que era baseada em modulação de amplitude. Isso deixou de acontecer nas gerações seguintes, que deixaram de ser baseadas em modulações de amplitude. Você tem variações na frequência do sinal recebido. E, no caso, elas são randômicas, porque essas componentes multipercurso, se você estiver no meio de uma cidade, elas chegam de diferentes direções. E, por isso, isso é tratado de forma randômica. A gente vai adotar, por exemplo, o modelo do Clark para tentar entender melhor a influência disso no sinal recebido. Você tem variação não só na amplitude, mas também na frequência do sinal, por causa do efeito Doppler. Isso só vai acontecer se houver movimento do seu receptor. Alguém sabe o que é efeito Doppler? É uma pergunta. Vocês já viram isso antes em física? Já sim, professor. Oi? Já sim, caiu no Enem. Perdão, eu não entendi. Fala de novo, por favor. Já sim, professor. Já. Caiu até no Enem já. Caiu no Enem? Então você já viu isso no colégio, pô. Sim. E aí, você pode me dar um exemplo que não tem nada a ver com propagação de ondas de rádio, onde a gente percebe, por exemplo, um sinal sonoro, esse efeito Doppler? Acho que até a questão do Enem falava da ambulância, né? Ambulância. Ambulância. Que a Alguém já velocidade. dirigiu carro em estrada? Eu não. Aí você está andando devagar, passa um caminhão buzinando por cima de você? Ou então, Fórmula 1, corrida de automóvel, o som do carro se aproximando do microfone e depois se afastando do microfone? O que acontece numa corrida quando o carro se aproxima do microfone e depois ele se afasta do microfone, ele passa pelo microfone? Quando ele está se aproximando, o som parece ser mais
Eu diria mais agudo, assim. E quando se afasta? É mais grave. Mais agudo significa uma frequência maior ou menor? Maior. Ou seja, quando o receptor está se aproximando, ou vice-versa, né? Quando os dois estão se aproximando um do outro, as frentes de onda, imagina as frentes de onda, elas vão chegando mais rápido um no outro, do transmissor para o receptor. É como, parece, não é, mas parece, para o receptor, para o cara que está recebendo, imagina o receptor cego, ele não está vendo o transmissor se aproximando. Parece que, como elas chegam mais rápido, uma logo depois da outra, parece que o comprimento de onda diminui, é menor. Parece que a frequência é maior. Quando se afasta, é o contrário. Parece que as frentes de onda vão chegando afastadas, mais espaçadas umas das outras. Parece, né? É como se o comprimento de onda aumentasse. Ou seja, a percepção é como se a frequência tivesse diminuído. Não é que a frequência diminuiu ou aumentou. A frequência no transmissor continua rigorosamente a mesma. É a sensação no receptor por causa desse movimento aparente. Em comunicações, isso vai causar na recepção a variação da frequência, basicamente a frequência da portadora, né? Aliás, minto, a frequência da portadora se for um tom monocromático, um sinal monocromático. Agora imagina um sinal modulado, ocupando um espectro, uma certa largura espectral. Isso vai acontecer em cada uma das frequências daquele sinal, e não apenas da portadora, como eu falei. Isso vai causar, né, essa dispersão espectral. E isso afeta, né, principalmente modulações em ângulo, modulações em frequência ou fase. Tá? Então, esse movimento não afeta só modulações AM, também afeta modulações em ângulo. E a gente vai ver isso mais tarde, né, no último conjunto de transparências, a dispersão temporal, ecos, réplicas do sinal que chegam até o receptor. Isso pode causar, por exemplo, interferência intersimbólica. As componentes multipercurso, por chegarem atrasadas umas das outras, e se elas forem intensas, pode ser que você tenha problemas com interferência intersimbólica em comunicações digitais. Isso afeta o quê? A taxa de transmissão. Quanto mais curtinho, né, for o seu símbolo, pior é a interferência intersimbólica. Então, isso causa um limite, né, na taxa de transmissão em comunicações sem fio, em comunicações móveis. E, obviamente, novas tecnologias vão surgindo para não acabar com o multipercurso. Você só acaba com o multipercurso jogando uma bomba na cidade e destruindo os prédios. Mas para diminuir os efeitos desse multipercurso. E aí poder transmitir taxas de informação cada vez maiores, como agora o pessoal está tentando aí no 5G, e depois, mais tarde, no 6, no 7, no 8, no 9, no milionésimo G. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Então, vamos adiante. Continuando o multipercurso, os principais fatores de influência. É basicamente o ambiente, né? O ambiente, o sinal que está sendo transmitido. Repare, se eu falar devagarinho, provavelmente uma maior quantidade de pessoas vai entender o que eu estou falando. Com essa voz rouca, o sinal de internet não muito estável, e se eu começar a falar rápido, menos pessoas vão entender o que eu estou falando. Então, o tipo de sinal que está sendo transmitido, se a banda larga, se a banda estreita, se são muitos símbolos por segundo ou são poucos símbolos por segundo, óbvio que isso vai ter influência naquilo que eu estou caracterizando.
mas fisicamente, ó, a característica do multipercurso. Se, em particular, se tem ou não a obstrução do raio direto. Que o raio direto, havendo, geralmente é o mais intenso, a não ser que haja canalização dentro de um túnel, dentro do corredor de um prédio, dentro de um duto troposférico, tá? Mas não havendo essas coisas, o primeiro que chega é o raio direto, e geralmente é o mais intenso, óbvio, né? E, consequentemente, isso depende do relevo, é uma cidade no plano, numa montanha, depende da quantidade de construções, é uma cidade pequena, é uma cidade grande, com prédios altos. Então, o cenário, obviamente, que vai influenciar nas características do multipercurso. No caso de um enlace urbano, isso aqui não tem importância, mas se for um enlace mais comprido, no ambiente rural, distâncias maiores, existência ou não de dutos troposféricos. Isso influencia, como já foi dito anteriormente. Havendo movimento entre o transmissor e o receptor, logicamente que a velocidade desse movimento, a velocidade aparente, né, relativa, ela importa, principalmente se houver muitos obstáculos em volta, como a gente vai ver depois, entender melhor isso através do modelo do Clark, porque isso aqui está associado ao efeito Doppler, e ele vai influenciar, por exemplo, em modulações de frequência ou fase. E a largura do sinal, né? Quanto mais banda larga for o sinal, piores são os problemas. Geralmente, sinais com espectro mais largo são sinais onde você está tentando transmitir mais informação. Isso, obviamente, vai ser mais afetado pelos efeitos do multipercurso. Tanto que vocês sabem, né? Se você quiser um sinal estável, muita informação, o melhor mecanismo é guiar essa informação até a sua casa através, se possível, de uma fibra ótica, né? Pode chover, pode ter um monte de prédio em volta, o sinal vai guiado lá dentro. Em princípio, né, se ninguém arrebentar com uma maquita a sua fibra ótica, não tem problema nenhum. Nós vamos estudar neste conjunto de transparências e no próximo, dois tipos de dispersão associados aos desvanecimentos de pequena escala. Inicialmente, a dispersão espectral, ou seja, o espectro do sinal é mais ou menos embaralhado por causa do efeito Doppler, havendo movimento relativo entre o transmissor e o receptor. E, posteriormente, no outro conjunto de transparências, a dispersão temporal, ou seja, essas réplicas do sinal que chegam até o receptor em tempos distintos e, por causa da interferência intersimbólica, vão acabar limitando a taxa de transmissão desse sinal, a não ser que vão limitar a taxa de transmissão se você não fizer nada. Mas se você colocar um equalizador ou colocar várias antenas recebendo aquele sinal, etc., fizer um processamento através do equipamento necessário desse sinal, você pode diminuir o efeito. A dispersão temporal continua, mas o efeito dela na informação recebida diminui. Essas tecnologias não são tratadas aqui no curso. A gente vai até a caracterização dessas dispersões. A gente não vai mais adiante do que isso. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Para entender melhor, né, esses efeitos do multipercurso, eu vou propor mais uma vez revisitarmos aqui o modelo da Terra plana. Puxa, por quê? Porque é o mais simples, pô, né? Mais simples do que isso, só o modelo do espaço livre. Então, vamos ver de novo esse modelo da Terra plana, que já foi estudado, e a gente vai assumir, como já estamos assumindo desde o início do curso, que o sinal transmitido é uma portadora sem modulação alguma,
com frequência angular constante. E aqui, ó, repare, não vai haver movimento do receptor, ele vai estar parado. Isso aqui é só para entender, né? Enfim, o efeito do multipercurso quando a gente olha para a fórmula no domínio do tempo, para entender essas réplicas atrasadas que chegam até o receptor. No caso, apenas duas componentes. Mas com essas duas componentes já dá para ilustrar o que eu desejo. Então, isso aqui já foi estudado antes, a gente não vai repetir tudo de novo. A gente já sabe que na notação fasorial, que a gente vem adotando até o momento, e lembrando, né, que se esse enlace for suficientemente comprido, a intensidade do campo, perdão, a amplitude e fase do campo que chegam, é simplesmente somar a componente direta com a componente refletida, independente da polarização ser vertical ou horizontal. E se por acaso não for nem vertical, nem horizontal, ou seja, não for linearmente polarizada, nem na vertical, nem na horizontal, a gente já resolveu lá atrás um exemplo, com polarização circular. Vocês sabem o que tem que fazer. Mas assumindo, né, só ou polarização vertical ou horizontal, isso aqui é a componente direta, na sua representação fasorial, sem o vetor, sem a direção, sem a orientação do campo elétrico. E aqui, ó, amplitude e fase do nosso fasor, que representa o campo refletido, com o seu coeficiente de reflexão. Aí vai depender se é da polarização vertical ou da horizontal, e com os efeitos, ó, do percurso ser diferente. O raio direto percorre uma distância R, enquanto que o refletido uma distância R1 mais R2. E vamos lembrar que esse solo, né, ele possui perdas, ele é dispersivo, e a consequência é que o coeficiente de reflexão tem um valor complexo. Então, aqui, ó, está o módulo desse coeficiente, aqui esse ângulo φ representa a fase desse coeficiente de reflexão, tá? E aí, vamos passar isso para o domínio do tempo. Como eu quero investigar atrasos, eu preciso de novo do tempo colocado explícito nessa fórmula. E vocês que já fizeram as matérias de eletromag antes, e também já fizeram matérias de circuito, né, usando fasores, como é que a gente volta para o domínio do tempo? Como é que a gente volta do domínio da notação fasorial, como a gente passa para o domínio do tempo? Que operação ele tem que fazer? É uma pergunta. Usar a transformada de Hilbert? Não, mas é mais fácil do que isso, porque aqui ó, é fasor. É só uma frequência. Ah, tá. A referência é o cosseno, né? É. Então, multiplica por... engenheiro. Ou engenheiro eletricista. Cosseno de Multiplica ômega por... 3. Multiplica por E elevado a J ômega T e tira a parte real. Lembra de Tiog? Multiplica o fasor por E elevado a J ômega T e tira a parte real. Então, ao multiplicarmos por E elevado a J ômega T, essa exponencial, ó, aqui vai combinar com essa, enquanto que no segundo termo vai combinar com esta exponencial, mas também, ó, com aquela que representa a fase do coeficiente de reflexão. Depois de combinar as exponenciais, é que a gente tira a parte real. E a parte real de uma exponencial como essa vai dar o quê? É uma pergunta. Cosseno. Cosseno. Aí aparece o nosso cosseno.
Então, ó, eu já fiz isso. Tudo isso daqui, ó, essa raiz quadrada dividida por R, ó, isso é real, não é afetado por essas operações. A única coisa que foi afetada foi essa exponencial, ó, que multiplicada por E elevado a J ômega T, depois de tirar a parte real, sobrou esse cosseno aqui. Olha o sinal de menos aqui, ó. Enquanto que do outro lado, além das duas exponenciais, ainda teve a que representa a fase do coeficiente de reflexão, caso ele tenha um valor complexo. Então, isso daí, ó, sem a polarização, sem a orientação do campo, representa esse campo recebido, ou melhor, o campo na posição do receptor no domínio do tempo, assumindo ou polarização horizontal ou polarização vertical. Se for uma combinação delas, em princípio, vocês já sabem o que fazer, né? Tem que antes manipular vetorialmente, porque cada uma vai ter um coeficiente de reflexão diferente. Se eles fossem iguais, não haveria problema nenhum. Essa fórmula valeria para qualquer polarização. Como o coeficiente de reflexão depende da polarização, e a gente só estuda coeficiente de reflexão para vertical e para horizontal, as outras vocês têm que combinar, né, de acordo com a polarização do campo transmitido. Aqui foi mais simples, foi mais tranquilo, porque a ideia não é aqui se preocupar com a polarização, mas sim o que acontece com as amplitudes, fases e atrasos dessas componentes em relação ao raio direto. O raio direto, a componente direta, melhor falando, vai ser a nossa referência. Essa aqui de baixo representa uma componente multipercurso. Se houver várias, ponha outras no lugar dessa daqui, ó, ou some outras nessa expressão. Vamos prosseguir, vamos manipular mais um pouquinho. Em particular, vamos mexer, ó, na constante de propagação K. Lembrando que K é o nosso ômega raiz de μ. O nosso ômega dividido por C. C, a velocidade da luz. Então, eu estou repetindo aqui a última expressão. Eu vou substituir K por ômega dividido por C. Então, tudo que eu fiz aqui, ó, foi trocar K, que aparece aqui, e aqui, ó, por ômega dividido por C, ó. Ômega dividido por C. Como já aparecia ômega aqui, ó, no ômega T, eu coloquei em evidência o ômega. E aqui nós estamos vendo que essa componente multipercurso, em relação ao campo direto, se houver, né, a componente direta, é uma réplica atenuada. Repara, o R1 mais R2 é maior do que R. E ainda tem um módulo do coeficiente de reflexão que é menor do que 1. Então, esta razão aqui é menor do que 1. Então, essa réplica multipercurso chegou menos intensa, atenuada, em relação àquilo correspondente ao campo direto. Ela chega atrasada. Repara que o percurso R1 mais R2 é maior do que R. Toda componente multipercurso vai propagar uma distância maior do que aquela que seria ou que está associada ao campo direto. Consequentemente, essa componente chega atrasada em relação à componente direta, caso ela aconteça. E, finalmente, ó, como a reflexão tem um defasamento associado, os mecanismos de propagação fazem com que essas componentes cheguem defasadas. Então, a gente fala que essas componentes multipercurso são réplicas atenuadas, atrasadas e defasadas
do sinal transmitido. Em relação a esse slide, e em particular esse comentário aqui de baixo, réplicas atenuadas, atrasadas e defasadas do sinal transmitido. Alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, na aula de hoje, vamos terminar falando sobre o efeito Doppler. A gente prossegue com a caracterização desse desvanecimento na próxima quinta-feira, na próxima aula. Então, está aqui a foto do Christian Doppler, não sei se ele era dinamarquês, enfim. Então, esse movimento relativo, né, entre transmissor e receptor provoca uma variação na fase de cada componente. Isso está associado à dispersão espectral causada pelo efeito Doppler. Vocês já viram efeito Doppler em alguma disciplina de física antes, alguns inclusive na escola, no colégio, né? Já me falaram que caiu no Enem. Então vamos revisitar a matemática associada ao efeito Doppler com uma figura que tem a ver com o que nós estamos vendo aqui no curso, né? Vamos colocar aqui um transmissor e aqui o nosso receptor móvel. E D, vai representar a distância entre transmissor e receptor. Se essa distância for muito grande, essa inclinação ela vai ser ignorada aqui. E a gente vai tratar isso aqui como se fosse um problema bidimensional. Então, na próxima figura, eu vou colocar este problema aqui, essa geometria vista de cima. Então, visto de cima, o problema é, o transmissor está aqui e o nosso receptor está aqui, em dois instantes de tempo diferentes. No instante t igual a t0, o receptor está aqui. E ΔT depois, o receptor veio para cá. E para facilitar aqui a análise, a gente vai assumir esse movimento com velocidade constante, uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Então, este lado do triângulo, isso aqui, um vértice está aqui, o outro está no receptor na posição t igual a t0, e o último vértice no receptor ΔT depois. Então, este lado do triângulo, este lado vai ser V vezes ΔT. E como essa figura, né, essas orientações são arbitrárias, em princípio, esse triângulo não é retângulo. Então, a gente vai usar aqui a lei dos cossenos para relacionar estes lados aqui, Então, usando a lei dos cossenos, nesse triângulo, nós chegamos nessa relação. Deixa eu entender melhor. A distância D entre transmissor e receptor, em função do tempo, já que existe movimento, se a velocidade for nula, essa distância é constante, não varia com o tempo. Essa distância, nesta figura, é dado por esse lado azul do triângulo. É o D0 mais a variação ΔD. Esse ΔD pode ser positivo ou negativo. Nessa figura ele é negativo, mas poderia ser positivo. Então, este lado do triângulo está relacionado aos demais através dessa equação. Eu já tirei a raiz quadrada dos dois lados, então vamos relembrar a lei dos cossenos. O quadrado deste lado, este lado, é o quadrado, a soma dos quadrados dos outros dois, D0 ao quadrado, mais V ΔT ao quadrado, menos 2 vezes
os dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto. Cosseno desse ângulo interno aqui, ó, que é o suplemento de beta, este ângulo de fora. Para escrever isso, né, usando uma notação mais elegante, eu vou usar o produto escalar de D com V para representar o cosseno desse ângulo. Lembrando que o cosseno de beta é menos o cosseno desse ângulo interno. Por isso que o sinal aqui, ó, foi para mais. E aí, repare, um lado é D0, está aqui. O outro lado é V vezes ΔT. O módulo de V já está aqui, ó, nesse produto escalar. E o ΔT eu acrescentei aqui. Então, desta maneira, ó, eu represento essa relação, usando a lei dos cossenos, de uma maneira mais elegante. Ela vai nos dar, ó, ela passa a depender, ó, não só da velocidade, mas também da orientação entre o vetor V e o vetor D. Por exemplo, quando o V estiver se aproximando, esse produto escalar vai dar negativo. Quando o V estiver se afastando, ou seja, na mesma direção do D, esse produto escalar vai dar positivo. E vocês já sabem, já foi dito antes nessa sala, que dependendo se o receptor se afasta ou se aproxima, o desvio de frequência é positivo ou negativo. Então, esse positivo ou negativo já vai estar implícito dentro desse produto escalar. Até este termo, até esta parte da equação, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu quero fazer esse estudo instantâneo, ou seja, no limite do ΔT, consequentemente do ΔD, tendendo para zero. Então, no limite em que o ΔT tende para zero, e assumindo, né, que a velocidade não é na velocidade dos foguetes, dos milionários que estão visitando o espaço, é uma velocidade, né, dentro dos limites estabelecidos pela legislação, menos de 200 km por hora, este termo daqui, ó, por ser ΔT ao quadrado, é muito menor do que este. Então, nessa segunda identidade aqui, ó, eu ignorei, joguei fora esse V ΔT ao quadrado na presença deste outro, na presença deste daqui, ó. Ah, mas esse produto escalar pode dar zero. Tudo bem, mas o ΔT ao quadrado é muito pequeno, eu joguei fora. E na próxima igualdade, eu passei o D0. Repara que aparece D0 ao quadrado aqui e D0 aqui. Eu passei o D0 ao quadrado para fora. Então, aqui não houve aproximação. Aqui foi só passar o D0 para fora. E aí, agora vai ter outra aproximação. Repare que o D0... Perdão, por esse termo vir multiplicado por ΔT, por esse termo vir multiplicado por ΔT, esse termo daqui é muito pequeno. Muito pequeno. A não ser que essa velocidade seja muito alta, o que não é o caso. Então, eu vou usar aquela representação em séries de Taylor, pegando os dois primeiros termos. Lembra que 1 mais x entre parênteses. Tudo isso elevado a P, P de pato, elevado a P. Quando o módulo do x tende para zero, isso é aproximadamente igual a 1 mais P vezes x. Então, repare aqui, ó, o P é 1/2. A raiz quadrada equivale a elevar a 1/2. Então, eu vou dizer que isso daqui, ó, é igual a 1 mais isso daqui vezes P, ou seja, isso daqui dividido por 2. Quando eu dividir por 2, esse 2 some. E aí eu pego e multiplico de volta o D0.
Então, vai me dar essa expressão no final. Até aqui, ó, alguma pergunta? E aí, ó, comparando essa expressão com essa daqui, chegamos à conclusão que a variação de distância entre transmissor e receptor, o ΔD, é este termo aqui, ó, aproximadamente, né? No limite em que o ΔT tende para zero. Então, chegamos finalmente nessa relação. O ΔD é dado pelo produto escalar, lembrando que o V não é unitário. Então, neste vetor, aparece o módulo da velocidade. Esse D é unitário. Representa a direção, ó, unindo o transmissor ao receptor, apontando para fora do transmissor, vezes ΔT. E aí o que a gente vai fazer é colocar esse desvio, essa mudança de distância, na fórmula do sinal da nossa portadora transmitida no domínio do tempo. Então, olha só, a nossa portadora, desprezando a variação da amplitude, já que o ΔT é tão pequeno, a distância pouco variou. Então, a gente vai ignorar a variação da amplitude com a distância. Lembrando que essas ondas, né, se não houver obstáculo em volta, são ondas esféricas. A intensidade do campo varia com o inverso da distância. A gente vai desprezar essa variação de amplitude, já que praticamente o móvel, né, o receptor, não saiu do lugar. Então, ó, a nossa portadora sem modulação, no domínio do tempo, tem uma certa amplitude A, constante, vezes cosseno de ômega-t menos KD. Onde, no nosso caso, né, está havendo uma variação da distância com o tempo. E aí eu vou trocar esse D pelo D0 mais ΔT, ΔD, perdão. Então aqui está o D0 mais ΔD. Aqui está a fórmula do ΔD, onde eu troquei o ΔT por T menos T0. Ó. Esse termo aqui entre parênteses é o ΔT. Esses dois termos entre parênteses multiplicados é o ΔD. Ó. E aí eu vou juntar os termos que dependem do tempo, este termo e este daqui, ó, vou juntá-los dentro desse argumento do cosseno. Então, eu juntei esses dois termos aqui, multiplicados por T, e o resto, ó, vem multiplicado por K. Então, eu coloquei aqui, ó. Além de um atraso, de um defasamento, repare que aparece aqui um desvio de frequência. Para o receptor, o sinal que chega não chega com frequência ômega. Parece que ele chega com frequência ômega menos K vezes esse produto escalar. Esse K vezes o produto escalar é o desvio de frequência, no caso, frequência angular, associado ao efeito Doppler. Se esse produto aqui, ó, for positivo, e lembra da figura anterior que para ele ser positivo, o V tem que apontar na direção do D, mais ou menos, né? Ou seja, o receptor tem que se afastar. A frequência diminui. Se esse V aqui for negativo, a frequência, o desvio de frequência, né, aumenta, é positivo. Então, eu vou chamar este termo, em vermelho aqui, ó, de delta ômega. Lembrando que K, nossa constante de propagação, é ômega raiz de mi epsilon.
é o 2π sobre lambda. Então, eu vou substituir K por 2π sobre lambda. E lembra que a frequência angular é 2π vezes F. Então, eu vou dividir por 2π dos dois lados. E ao invés de escrever delta ômega, eu vou escrever delta F. Ou seja, o desvio em frequência em Hertz. Então, aqui está o desvio em frequência em Hertz. Já levando em consideração, através desse produto escalar, o movimento relativo, inclusive em posição, em orientação, do receptor em relação ao transmissor. Então, por causa desse produto escalar, eu tenho aqui uma fórmula mais elegante e geral, que representa o desvio em frequência associado ao efeito Doppler. E a gente percebe, né, esse produto escalar, o módulo dele, no máximo, vale V, no máximo, mais ou menos V. O módulo V. Então, o desvio máximo, que é um parâmetro importante no tratamento que a gente vai dar a seguir, é igual a V dividido por lambda. Esse é o maior desvio que pode ocorrer associado ao efeito Doppler. É a velocidade do receptor, velocidade relativa, né, ao transmissor, dividido pelo comprimento de onda. Esse é o maior desvio que pode ocorrer associado ao efeito Doppler. Pode ser positivo ou negativo. Então, esse parâmetro ΔF máximo, o maior desvio associado ao efeito Doppler, que vai ser usado ao longo das próximas transparências, dos próximos modelos, já estamos definindo aqui, ó. É a velocidade do receptor dividida pelo comprimento de onda. Por enquanto, alguma pergunta? Eu tenho duas perguntas. Pode fazer. A primeira, até o momento a gente está tratando só a componente divisada direta. Exatamente, isso, exatamente. Aqui a gente está tratando uma componente divisada direta. A gente tem que repetir isso para as demais componentes. Mas aí, antes de você concluir as suas perguntas, observe que o multipercurso vai fazer com que essas réplicas cheguem ao receptor vindas de diferentes direções, diferentes produtos escalares. Então, o desvio, o ΔF, vai ser diferente para cada componente multipercurso, porque a direção de chegada dessa componente, esse produto escalar, vai mudar. Vai ter hora que a componente que vem refletida de um prédio que está na frente do receptor, lá na frente. Ou seja, o sinal foi lá na frente, refletiu e voltou. Então, estas direções, elas são funções da componente multipercurso. Então, primeiro eu fiz para a componente direta, para você entender. Depois, nós vamos precisar de um modelo, que é o modelo do Clark, onde a gente tenha componentes chegando no receptor, vindas, né, de diferentes direções. Ou seja, cada componente multipercurso tem associado a ela um desvio diferente. Por isso que isso causa dispersão espectral. Se todas as componentes tivessem vindo da mesma direção, você teria um shift em todas as frequências e isso não ia causar problema nenhum. Ia ser um deslocamento, o espectro ia dar uma deslocada, todo ele. Mas como você tem várias componentes multipercurso chegando no receptor, vindas de diferentes direções, você vai dar uma embaralhada nesse espectro. Alguém mandou uma pergunta aqui, ó, quem foi? Felipe. Enfim, eu não entendi. Tranquilo ou não? Tranquilo, senhor. A outra pergunta qual é? Na imagem, naquela imagem... A figura anterior? Isso, a figura anterior. Deixa eu voltar lá.
Só um segundo. Peraí que travou aqui o meu. Só um segundo. Travado aqui. Deixa eu sair aqui. Só um segundinho. Peraí. Beleza. Vou sair e vou voltar. Só um segundo. Pronto, agora eu vou voltar para trás. Beleza, aqui está a figura. A frequência, o desvio máximo ali, vai ser quando ele vai em direção ao transmissor, certo? Ou no sentido oposto. Lembra que o desvio é módulo. Então, o ΔF máximo vai acontecer ou quando o beta for igual a zero, e aí ele vai ser positivo, ou quando o beta for igual a 180 graus, π, e aí ele vai ser negativo. Entendi. Ou ao contrário, que tem um menos aí na jogada. Enfim, quando estiver falando de módulo, né? Falando de módulo, o módulo vai ser o mesmo, tanto para beta igual a zero, como para beta igual a π. Beleza. É uma definição. Estou aproveitando para definir o desvio máximo em módulo. Beleza? Por exemplo, quando o beta for igual a π sobre 2, não há desvio. Naquele instante, né, o receptor não está nem se afastando nem se aproximando. Os extremos ocorrem para beta igual a zero e beta igual a π. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Não, da minha parte está tranquilo. Obrigado. Nada. Então, como foi bem lembrado, esse daqui é para portadora, é para componente direta, por exemplo. A gente fez para componente direta. Aí nós vamos ser obrigados a fazer para cada uma das componentes multipercurso. E aí, ó, deixa eu voltar atrás. Repare, a componente direta tem o vetor D unitário desta forma como está desenhado aqui. Mas, por exemplo, se esse quadrado aqui com a foto do Doppler fosse um prédio e tivesse uma componente difratando aqui, ó, na aresta do prédio, essa componente, ó, ia chegar aqui com outra direção. Ó. O vetor D dessa componente, ó, ia estar apontando aqui para baixo. E, consequentemente, o desvio Doppler ia ser outro. Então, primeiro eu fiz com uma componente para a gente entender. Para as próximas, a gente vai ter que fazer este vetor D unitário depender da direção de chegada da componente multipercurso na posição do receptor. Para isso, existem modelos. E nós aqui vamos adotar o mais simples de todos. Um dos primeiros que surgiu, e a partir desse, outros modelos melhores foram surgindo posteriormente, que é o modelo do Clark. É o modelo que a gente vai estudar, a gente vai ler, estudar, ver na próxima aula, na próxima quinta-feira. Basicamente, a gente vai, entre outras coisas, né, para cada componente, adotar um D diferente. Lógico, a gente vai acabar dizendo que o D é uniformemente distribuído em torno do receptor, etc, etc, etc. É um modelo simplificado. Em ambientes reais, você poderia, por exemplo, bolar ou comprar, né, um algoritmo de traçado de raios. Como o nome já diz, né, ele traça os raios que saem do transmissor e chegam até o receptor, através de reflexões, difrações, etc. E aí, geometricamente, você determina a direção de cada componente multipercurso. Né? Mas aqui a gente vai fazer isso de uma maneira simplificada, utilizando o modelo do Clark. Se vocês entenderem o modelo do Clark, já é meio caminho andado para entender, se um dia for necessário, modelos mais sofisticados.
Então, no modelo do Clark, entre outras coisas, a gente vai fazer com que essa distância, essa direção de chegada, pensa no vetor D unitário como a direção de chegada da componente. Para o raio direto, esta é a direção na figura aqui, ó. Para as demais componentes, esse vetor D vai mudar. Então, a gente fez para o raio direto, que é mais simples, para mostrar a fórmula, para aqueles que já viram efeito Doppler antes, relembrar o que acontece. Então, essas são as fórmulas importantes, ó. A do desvio em frequência e a definição aqui do desvio máximo. Mais alguma pergunta? Então, lógico que esse desvio é maior quanto maior for a velocidade e, logicamente, quanto maior for a frequência. Né? A frequência, no caso aqui, da portadora. Porque quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, a gente vai fazer aqui um exemplo bem simplesinho. Vamos assumir, por exemplo, uma frequência de 3 GHz. Então, em 3 GHz, o comprimento de onda é da ordem de 10 centímetros, né? Arredondando a velocidade da luz, 10 centímetros, para uma velocidade de receptor de 100 km por hora. Então, a primeira coisa aqui é cuidado com as unidades. Lembra que frequência em hertz, o hertz equivale a 1 sobre segundo. E geralmente, comprimento de onda, né, a gente calcula em metros. Então, a primeira coisa que tem que fazer é converter a velocidade, que geralmente é fornecida em quilômetro por hora, para metro por segundo. Óbvio que vocês sabem fazer isso, né? Então, ó, já convertendo, 100 km por hora equivale a 27,77777 metros por segundo. Eu divido aqui pelo comprimento de onda em metros, isso vai dar o desvio máximo, o máximo que pode ocorrer para cima ou para baixo em hertz, que deu 278 hertz. Puxa, pequeno, né? Mas a prática demonstra que desvios da ordem de 100 Hz já causam interferências significativas em sinais digitais. Lógico, quanto maior o desvio, pior. Vocês estão vendo que os casos piores é quando a velocidade do receptor é grande e as frequências são altas. Como para transmitir mais informação, por causa da tecnologia, você precisa ir para frequências maiores, então vocês já estão vendo. Quanto maior a frequência, maior a preocupação que a gente tem que ter com o efeito Doppler. E aí, vou parar a aula agora. Na próxima aula, a gente começa estudando o modelo do Clark. O modelo do Clark foi um dos primeiros que surgiu. Repare, ele é do final da década de 1960. Ele tem aproximadamente 50 anos, um pouquinho mais. Ele supõe um ambiente urbano com as componentes multipercurso, chegando todas, né, com a orientação horizontal em relação ao solo, ou seja, não tem inclinação desse vetor K. O vetor K representa a direção de chegada de uma determinada componente multipercurso. O solo é representado aqui nesse plano XY. Você tem um receptor que, para facilitar, foi colocado na origem, com uma certa velocidade. E aí a gente vai assumir que essas componentes multipercurso, esses vetores verdes, chegam uniformemente distribuídos em volta do receptor. E nesse modelo do Clark, a gente vai assumir inicialmente que não há componente direta, ou seja, todas as componentes chegam no receptor mais ou menos com a mesma intensidade, não tem a componente direta. E esse modelo do Clark, depois da nossa prova, na próxima semana, vai nos ajudar a montar
a distribuição para fazer o tratamento, a distribuição de probabilidade, né? Para fazer o tratamento estatístico desses desvanecimentos de pequena escala. Isso a gente só vai ver depois da prova. Na próxima aula, a gente vai começar a entender melhor o modelo do Clark e a ver as consequências do efeito Doppler na dispersão espectral. Eu vou parar por aqui. Se não houver mais nenhuma pergunta, eu vou parar a gravação da aula de hoje. Então, não tendo pergunta, eu vou parar a gravação.